Olá, graduandos de Física, modalidade EAD. Eu sou o Carlos Magno, professor das disciplinas de Laboratório de Física Experimental 1 e Laboratório de Física Experimental 2. Hoje daremos início às aulas de Laboratório de Física Experimental 2, com duas disciplinas, com duas experiências extremamente importantes, que é a experiência 1, que é trabalho e energia mecânica, que analisa o sistema massa e mola que vocês viram lá no Laboratório de Física Experimental 1. Porém com um enfoque diferente, um enfoque mais voltado para período e frequência e energia, ok? Em contrapartida, o experimento 2, movimento rotacional, pêndulo de torção, semelhante ao pêndulo simples do Laboratório de Física Experimental 1. Porém, em vez de lidarmos com a força gravitacional, nós lidamos com o torque. E esse experimento vai ser discutido logo a seguir. Mas no momento lidaremos com física aplicada ao trabalho e energia mecânica, que tem como objetivo principal, em um primeiro momento, determinar o período e a frequência de oscilação de um sistema massa-mola, ok? Em um segundo momento, verificar a conservação da energia mecânica nesse mesmo sistema massa-mola. Porém, antes de falarmos sobre a conservação de energia do sistema massa-mola, vamos entender um pouquinho, vamos relembrar, ou melhor, como funciona o sistema massa-mola. Para isso, vamos utilizar um sisteminha já de nosso conhecimento, que é o simulador PET da Universidade do Colorado. Porém, com recursozinho a mais, eu vou aumentar o atrito, para essa massa não ficar oscilando muito. A rigidez eu posso deixar no 50%. Não há necessidade do cronômetro, mas seria interessante mostrarmos as energias envolvidas. Então eu vou colocar a minha régua aqui, porque eu também tenho que conhecer quais são as características da minha mola. Que características são essas? Rigidez, constante elástica, enfim. Mas antes, vamos analisar um pouquinho. Eu vou abandonar esse cilindro de 100 gramas, colocar ele para oscilar. Vou colocar a mola bem macia, né? Vou diminuir o máximo o atrito. Vou aumentar um pouquinho a deformação aqui, só para exagerar um pouquinho. Perdão, eu mexi na rigidez da mola, vou voltar aqui a rigidez da mola, que é a constante elástica, que é aquela propriedade que está relacionada ao material utilizado, ao diâmetro do arame que foi utilizado para fazer a mola, ao comprimento da mola, a espessura do enrolamento, o número de voltas, todas essas características físicas e materiais da mola, eu resumo tudo isso em uma única grandeza, que é a constante elástica. Então eu vou diminuir o atrito, que meu interesse agora é o contrário da física 1. Meu interesse agora é que oscile bastante, para que eu possa analisar as energias envolvidas. Então deixa eu aumentar um pouco mais a amplitude, só para intensificar um pouco mais as energias. Eu tenho então de verde aqui a energia cinética, tenho energia gravitacional, tenho energia potencial, né? Tenho as energias potenciais, tenho energia mecânica, tenho a energia potencial média, né? E tenho energia total. A energia total você pode observar que ela é sempre constante. E ela é a soma da energia cinética, da potencial e da gravitacional. A gravitacional aqui ela é bem significativa, né? A energia cinética ela é bem pequena. Energia potencial elástica, razoável. Então está vendo que à medida que ele vai oscilando, dependendo da extremidade, se ele está na extremidade ou na origem aqui, que é o centro de oscilação, as relações entre as energias mudam, ok? Porém, para simplificar um pouco o nosso sistema, nosso experimento, eu vou considerar basicamente energia potencial elástica e energia cinética. Mesmo assim, devido à forma como nós obtemos os valores, eu vou discutir as limitações de se calcular a energia cinética nesse experimento em si. Então, voltando para o nosso sistema inicial, vamos antes conhecer a mola. Ao conhecer a mola A, nós vamos fazer o mesmo que fizemos lá na física 1. Para massas conhecidas, né, consequentemente para forças peso conhecidas, né, que é a força elástica, e
conhecendo a deformação, a elongação da mola, e baseado no gráfico de força elástica em função da deformação, eu tenho uma reta de primeiro grau, como foi visto lá na Física 1. Né? A minha equação é simples, é força igual a kx. Aproximo isso de uma equação de primeiro grau e percebo que, recapitulando, né, da Física 1, que a inclinação é a minha constante elástica. Então, conhecendo a inclinação desse gráfico, eu conheço a minha constante elástica, que neste caso também foi feita de duas maneiras diferentes, baseado na inclinação, no gráfico, e também baseado nos mesmos dados, só que, porém, ponto a ponto. Então, nós temos aqui, entre o menor valor registrado, 5,95, que é sempre o primeiro, né? Essa primeira massa, ela é uma massa próxima da massa da mola, que eu estou desprezando. Por isso, o erro maior no primeiro ponto. Assim que eu já passo para 20 gramas, o erro já vai diminuindo. Observe que 6,04, lá na frente com 40 gramas eu já tenho 6, com 50 gramas 6,10. Então o que aumentou a média um pouquinho foi esse 6,20, correspondente a 30 gramas, e o que diminuiu um pouco a média foi o 5,95. Porém, a média, ou seja, que é utilizando a equação principal, é 6,06. Usando o gráfico, né? E usando naturalmente a inclinação, 6,09. Então está aqui, comparando as duas, o valor correto aqui seria 6,09, corrigindo, e aqui seria 6,06. Com desvio padrão aí, em torno de 0,02. A variação entre um ponto e outro foi razoável. Pode ser 0,07 ou 0,02, está razoável. Vamos mudar isso aqui. Não é o nosso objetivo principal analisarmos a mola A. Não com essas características, preocupado com a constante elástica, preocupado com o conceito de força, o conceito de deformação, que já fizemos isso na Física 1. O nosso objetivo é, com base nesse K, discutirmos energia, período de oscilação, e eu vou apresentar qual é a relação que existe entre esse período de oscilação e essa constante elástica. O experimento, como vocês viram no vídeo experimental, que é o que mostra como a experiência foi feita, que mostra o ambiente do laboratório, vocês viram esse aparato aqui, que é um aparato com uma trena, né, um sensor de movimento, que é esse carinha aqui, que está melhor, né, demonstrado nessa outra figura aqui ao lado, e o sistema massa-mola, né, em funcionamento, a mola com um suportezinho onde é colocados os pesos. Foi feito primeiro, como eu acabei de dizer, uma análise simples de Física 1 sobre a constante elástica da mola. Uma vez com essa constante elástica de posse, nós temos a seguinte relação. Período, que é o tempo de oscilação para descer, passar pela origem de novo, ir lá na extremidade, lá de cima e voltar, ou sair de qualquer ponto e lá embaixo e voltar para aquele ponto de origem, é igual a 2π raiz quadrada da massa que foi colocada aqui. É colocada uma massa só, apenas para observar as oscilações. É colocada mais de uma massa para determinar a constante, lá na Física 1. Mas aqui a gente coloca uma massa fixa e coloca o objeto para poder oscilar. Foi usado um notebook com um software ligado a esse sensor. O objetivo desse software é analisar os dados que são obtidos a partir do sensor. É um sensor de movimento um pouquinho grosseiro, ele pega objetos maiores e essa plataformazinha, esse suporte é muito pequeno. Então isso aí já começa a introduzir um errozinho no nosso experimento. Outra questão é que ele pega o tempo de oscilação com uma razoável confiança e precisão. E pega a posição, pega posições da plataformazinha, do suporte, em relação a ele mesmo. E monta o gráfico, à medida que vai ficando mais próximo, à medida que vai ficando mais distante. Então, continuando aí, ele vai pegando esses pontos aqui, ó, né, que se aproxima de uma onda, né, um movimento harmônico. Então, ele pega quando está lá na extremidade, o ponto mais distante, pega quando o bloco já volta para o seu ponto de origem, de equilíbrio, já pega quando ele está na posição mais próximo dele, e assim por diante.
E com isso, eu consigo um gráfico de posição em função do tempo. A posição é interessante pelo seguinte, eu consigo descobrir qual o valor dessa amplitude aqui, ó. E, consequentemente, quando eu for fazer uma análise teórica, né, for analisar as energias envolvidas e vou analisar as energias cinética, potencial elástica e a total, que é a mecânica, é interessante que eu saiba essa posição, que é a deformação da mola, para conseguir obter, com base na equação 3, obter a energia potencial elástica. Com base nessa posição, ok? Nessa posição, o software fornece também a velocidade em função do tempo. Porém, essa velocidade aqui é a derivada primeira dessa posição. Então, se essa posição não é muito precisa em função das dimensões da massa, do suporte, o erro torna-se um pouco maior quando é derivado. O erro propaga e esse gráfico de velocidade em função do tempo que usaríamos para obter o quê? Usando a equação 2, a energia cinética, porque eu conheço a massa, o sensor me dá a velocidade, não vai ser tão preciso. Por isso que nesse experimento, excepcionalmente nesse experimento, nós vamos focar mais na energia potencial. Sabemos que a energia mecânica se conserva, mas em função dos aparatos utilizados, não conseguimos uma precisão na energia cinética, mas a energia cinética foi obtida com a mesma ordem de grandeza, foi obtido o valor de 10,4 vezes 10 a menos 3, e a energia potencial elástica com o valor de 3,2 vezes 10 a menos 3. A mesma ordem de grandeza, joules, né? Perdão. A mesma ordem de grandeza. Porém, com uma diferença entre o 10.4 e o 13.2, foi 13.2 e 13.1, com a diferença de praticamente 6,5%. Então, não, perdão, 26% de erro. É um erro grande? É um erro enorme, né? O ideal é que fosse menor do que 10. Mas o interessante é o seguinte, ao obtermos a constante elástica com base na equação, que aqui foi apresentada, né? Período 2π igual a raiz quadrada de m sobre k, com base nesse k, e com base no k, que foi obtido com base na mola A, o comportamento, que é um 6,02, a diferença de um k por outro foi mínima, foi inferior a 7%, foi de aproximadamente 6,5%. Tá? O que significa isso? Significa que o nosso sistema, que o nosso aparato, que o nosso sensor pega muito bem o tempo de oscilação, pega muito bem a posição, só que não, na hora de derivar essa posição em função do tempo, obtendo esse gráfico de velocidade em função do tempo, perde-se um pouco na precisão, ok? Mas, ao analisarmos os dados, entre todos os valores que foram anotados sobre velocidade, V1, V2, se pegarmos o maior valor aqui de velocidade, que no caso foi esse aqui, 0,211, basicamente, temos um valor razoável, ok? Mas voltando no nosso sistema aqui inicial de conservação da energia cinética e da energia potencial elástica, nós temos o seguinte, esse gráfico está um pouco torto aqui, mas ilustra bem o que está acontecendo. Ele mostra que a energia de azul aqui, que é a energia mecânica, que é a energia total, mantém-se constante. E as demais energias, que é a potencial e a cinética, elas se completam. À medida que uma está aumentando, a outra está diminuindo e vice-versa. Por isso que a soma sempre dá constante. Então, em uma extremidade como essa daqui, menos A, só menos A ou mais A, só questão de referencial. O menos A, por exemplo, onde a massa subiu até chegar no ponto mais alto e agora ela vai voltar. Ok? Fica claro que ela subiu, agora ela vai começar a voltar. Então, nessa extremidade aqui,
Ou nessa daqui, quando ela vai até lá e começa a voltar, as velocidades são zero. Assumem valores nulos, né? Então, velocidade zero significa energia cinética zero, tanto em uma extremidade quanto na outra. Em contrapartida, pela conservação de energia, na energia potencial, ela é máxima. Então, eu tenho as energias potenciais máximas nas extremidades. Extremidade mais distante do sensor, né, que o sensor está aqui embaixo, e a extremidade mais próxima do sensor, eu tenho energia potencial máxima. No meio, exatamente no meio, né, que é o ponto de equilíbrio aqui, é onde não há deformação nenhuma na mola. Se não há deformação nenhuma na mola, não há energia potencial. Né? Observe pela equação 3, que é a energia que depende da deformação. Não há deformação, há energia cinética máxima. É onde a velocidade está maior. Okay? Se não há deformação, também não há força elástica naquele ponto, naquele momento. Certo? Então, a mola, junto com o corpo, adquire a sua velocidade máxima. E, como podemos observar nesse gráfico geral, vai ficar oscilando entre a energia, vai ficar se transferindo, né, se transformando, ora energia cinética, ora energia potencial elástica. Então, voltando ao nosso aparato, o que eu consegui obter pelo meu aparato? Aqui está bem difícil de visualizar, né, mas foi obtido o gráfico de posição e o gráfico de velocidade. Vamos detalhar um pouco mais esses gráficos. Primeiro, de posição em função do tempo, ele obteve essa onda, né, esse movimento oscilatório. E essas extremidades A, B, C, D e E aqui me fornecem um tempo. Se eu pegar o tempo entre A e B, ou B e C, é o tempo para sair de uma extremidade até lá na outra e voltar de novo para a extremidade de origem. Então, se eu pegar o tempo entre A e B, eu tenho, na verdade, o período, corresponde ao período, tempo de oscilação do meu sistema massa-mola. Se eu pego do ponto A até um ponto aqui embaixo e divido por 2, eu pego a amplitude. Eu pego exatamente essa amplitude aqui, ó. Eu pego exatamente essa amplitude aqui, ok? Que foi representado nesse esquema aqui como o ponto G e o ponto H. Então, se eu pego o G menos o H e divido por 2, eu pego a amplitude certinha, e com a amplitude eu consigo, com a equação 3, obter energia potencial elástica, que neste caso, devido ao sensor de movimento, é a energia que eu vou conseguir obter com maior precisão. Embora também conseguir obter energia cinética com mesma ordem de grandeza, com um erro de 25%, porém, né, a forma como se obtém a velocidade, que é derivando a posição, propaga um pouco o erro, o software é mais demonstrativo, então não faz isso com tanta precisão. Então, na sequência, obtemos o gráfico de posição em função do tempo. E se também compararmos o ponto 1 com o ponto 2, também vai me dar o quê? O período, que é o tempo de oscilação, né, do sistema massa-mola. E essa velocidade aqui nos daria o quê? A energia cinética. A estatística foi gigante. O que foi feito? Cada tempo desse aqui, todos esses tempos aqui da parte mais alta, que seria a crista da onda, né, esse ponto mais alto, chamei de T1. Todos esses aqui de baixo, chamei de T2. Ok? E com isso, obtive essa tabela. Então, peguei o valor máximo, o valor mínimo. Voltando aqui, eu chamei de T1, esse ponto menor, perdão, corrigindo, e T2, esse ponto de cima. Então, ao obtermos valores, são vários valores, a estatística foi razoável. O problema é a limitação do sensor mesmo. Então, TU, peguei um valor mais baixo lá da curva e o valor mais alto. E fui fazendo isso ponto a ponto. E fiz isso 4 vezes. Qual que era o objetivo disso? De cada sistema desse daqui, eu obtive um único valor de período. Então, eu fiz 1.063, por exemplo, menos 0.455 e coloquei lá. E fui fazendo isso 4 vezes. Para a posição, eu fiz a mesma coisa.
peguei a posição aqui de cima, a posição aqui de baixo, ou vice-versa, aqui de baixo é lá de cima, e dividi por 2. Então, na tabela, peguei o ponto mínimo em metros, peguei o ponto máximo em metros, fiz um ponto menos outro, fiz uma variação, né? Ponto máximo menos ponto mínimo, por exemplo, dividido por 2. E obtive as amplitudes. Observe que os valores são bem coerentes, 0,0210, 0,0206, 204, 209, 207, bem razoável. Por isso que a precisão foi grande na energia potencial elástica. E não tão interessante na energia cinética. O erro é maior. Você observa que tem valores desde 0,1905 aqui até valores como 2115, 0,2115. Então, a oscilação foi grande, tem valores ainda menores aqui. Então, se você for pegar aqui entre um valor menor, né, como 0,1813 e o maior que foi 0,2115, mostra que tem uma variação grande nesse gráfico aqui, ó, velocidade por tempo. Então, os valores que foram, tá vendo? Estão próximos do 0,20. Então, esses valores aqui oscilaram um pouco. Esses valores aqui embaixo também oscilaram um pouco, né? Gerando esse errozinho aí. Então, aqui eu não tenho que fazer operação nenhuma. O valor que está aqui é a velocidade que ele pegou lá, por exemplo, no ponto mais alto, no ponto em que o sensor estava mais distante da massa. E aqui, por exemplo, o ponto mais próximo do sensor. Então, qualquer valor que eu pegar aqui é a velocidade mesmo. Foi colocado aqui e foi feita uma média, já que os valores eram um pouco diferentes, e foi colocado aqui. Então, de cada sistema desse daqui, foram 4, né? Cada sistema desse daqui foi tirado uma velocidade. 1, 2, 3, 4. De cada sistema desse aqui de período, sistema 1, sistema 2, sistema 3 e 4, foi tirado um valor para período. Está vendo que os valores estão bem próximos. 571.579.565, 0.582. Por que tantos dados assim? E 4 sistemas? Simplesmente por causa dessa questão aqui, ó. Foi obtido, como não dá para ver com exatidão aqui no gráfico, né, no notebook, foi feito um gráfico de posição em função do tempo e um de velocidade em função do tempo. Mas foi feito isso várias vezes, 4 vezes. Então, de cada sisteminha desse daqui, saíram aqueles grupos. Então, desse sistema aqui saiu aquele primeiro grupo, desse outro sistema saiu aquele segundo grupo, e assim por diante, até formar os 4 grupos. Por isso que deu tantos valores assim. Então, fui resumindo cada grupo desse aqui, que eu chamei de dados 1, 2, 3 e 4, fui resumido em um só. Então, como observamos aqui, somei esses 4 e dividi por 4, fazendo amplitude média. O que a amplitude média vai me dar? Vai me fornecer? Vai fornecer justamente a energia da equação 3, que é a energia potencial elástica. O que a velocidade vai me fornecer? Energia cinética, equação 2. Ok? A soma da energia cinética e da potencial vai fornecer energia total. Ok? Foi feito também o período médio, está aqui. Foi feita a soma dos 4, dividido por 4. Foi feita a soma das 5 velocidades e dividido por 4, das 4 velocidades, perdão, dividido por 4. Então, a amplitude média vai nos fornecer energia potencial elástica, o período, informação sobre a constante elástica, e velocidade, a informação sobre a energia cinética. Vamos interromper esse vídeo aqui, para não ficar muito extenso, já está bem extenso, questões de acesso à internet, facilitar o acesso aí. Vamos retornar em um segundo momento a esse assunto, ok?